Não foi bom. Bom, foi um bom sonho. Ainda bem. Ó, na aula passada, eu disse para vocês que nós iríamos falar sobre interferência de ondas. Na realidade, o conteúdo está escrito interferência de ondas, mas não é bem interferência, a gente vai ver a interferência depois. Primeiro a gente vai ver reflexão. Eu não sei por que colocaram interferência, porque não tem nenhuma figura de interferência, não fala de superposição, e eu não entendi por que tem esse nome. Vocês acreditam nisso? Eu não entendi por que esse capítulo é chamado de interferência. Não, o contexto não tem a ver com interferência, tem a ver com ondas ainda, tá? Só para ficar claro, interferência, gente, é quando eu tenho um cruzamento de ondas. Uma crista com crista, um vale com uma crista, e daí eu tenho uma figura de interferência que depois vocês vão aprender um pouquinho melhor. Não tem nada de interferência, tá? Deixa eu colocar lá. A Amandinha chegando, deixa eu admitir. Ó. Chegando. Aí a gente percebe. Aí, bom dia, Amandinha. Bom dia, professora. Bora lá para nossa aula, que hoje a gente tem que falar sobre interferência. Deixa eu colocar aqui. Interferência não, né? Já estava acabando de explicar. Não é interferência. Está escrito interferência de ondas, mas não é interferência de ondas. Porque aqui interferência... Esse título está errado, gente. Lamento dizer, mas está errado. Porque interferência não é isso. Nenhum desses conteúdos, ó, reflexão, refração, difração, polarização e lei de Malus, nenhum desses conteúdos é interferência. Agora, eu não sei por que o capítulo está escrito interferência. Aí, peraí. Deixa eu tirar, ó. Tem que compartilhar com vocês. Tá tudo certo, tá? Não sei. Daniel chegando. Não entendi o porquê. Ingressando. Para ele entrar, eu começo. Bom dia, Daniel. Bom dia, bonjour. Ó. Aqui. Então, eu estava dizendo para vocês. No seu livro está escrito interferência de ondas. Mas nenhum desses conteúdos aqui é interferência, gente. Interferência é quando eu tenho cruzamento, a superposição dessas ondas. E não vai acontecer em nenhum desses conteúdos. Mas bora lá. Primeiro, reflexão. Esse daqui vocês estão cansados já de ver. Sabe por quê? Olha lá. Alguém Coisa. lembra? Alguém lembra disso aqui? Só que era reflexão da luz. Mas a luz, gente, a luz é uma onda. Então, você vai rever aquilo que você já aprendeu, que era a primeira lei. Eu tenho que essa reta incidente, essa reta normal, essa reta aqui, ó, da reflexão, são todos o quê? Coplanares. O que é isso? Ocupam o mesmo plano. E a segunda lei, que eu tenho que esse raio da onda incidente com a normal, esse ângulo aqui, ó, incidente com a normal, é igual ao ângulo refletido com a normal. Então, esse θ, deixa eu pegar esse negocinho aqui, ó. Esse daqui, esse ângulo aqui incidente com a normal e o ângulo refletido com a normal, eles são iguais. Então, você só está recapitulando aquilo que você já estudou em reflexão da luz. Mas é redundante, porque a luz ela é uma onda também. Ela é onda e ela é partícula. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Então, indiretamente, você só está recapitulando esse conteúdo aqui. Aí, aqui já tem algo mais interessante. A reflexão de um pulso. Eu tenho lá uma certa corda. E essa corda, gente, olha, o que é interessante eu coloquei aqui, a extremidade fixa. Ela está presa
Então, eu pego, amarro essa corda num poste lá, seguro do outro lado e aplico uma força sobre essa corda, e essa corda ela começa a ter pulsos. Ai, volta lá só. Aí, o que é interessante você observar? A fase, o que é essa fase? Ocorre inversão de fase. A fase é, se tem o crista, vai ficar crista e vale a fase. Então, eu tenho aqui, ó, perceba que ela vai, na hora que ela chega lá no final, ó, é uma crista. Só que na hora que ela volta, ela é vale. Isso que fala inversão de fase. É a hora ela tava no final lá, ó. Olha lá no finalzinho. Foi, crista, vale. Ocorreu uma inversão de fase, porque ela chegou no final do processo lá. Ela era crista e na hora de retornar, que é esse retorno desse pulso, é a reflexão desse pulso. Ele vai, alguém aplica uma força, ele vai, chega aqui, ele é refletido. Nessa reflexão ocorre inversão de fase. Então, ele chega aqui como crista, coitado, ó, chega como crista. Na hora de refletir, que essa reflexão, esse retorno dessa minha onda, ela volta como vale. Então, na reflexão, quando eu tenho uma extremidade fixa para um pulso, ocorre inversão de fase. Ocorre inversão de fase. Ela chega como crista e volta como vale. Chega como crista, volta como vale. Ela vai, alguém aplica uma força, ela chega lá como crista, na reflexão, ela volta como vale. Entendido isso? É só isso aqui, não tem mais nada. Não tem fórmula aqui também, não. Graças a Deus, né? Tem alguma dúvida? No? Beleza. Vale? Ah, então De tá. boa. Agora aqui eu tenho, tá percebendo que a minha extremidade, ela está livre, ela não está presa mais. E olha lá o que acontece. Opa, alguém aplica uma força, chega lá em cima, na hora de voltar a reflexão, o que acontece? Não ocorre inversão de fase. Então, ela chega lá como crista e volta como crista. Então, se eu tenho uma extremidade fixa, ela vai, chega lá no final. Ai, a internet dela caiu. Ela chega lá como vale, na hora da reflexão, ela volta como. Não, ela chega como crista, vou colocar como crista, tá? Porque vocês viram como crista. Ela chega como crista, na hora do retorno, ela volta como vale. Agora, na extremidade livre, aqui não tem inversão de fase. Na extremidade livre, porque a minha corda aqui, ó, tem uma argola, ela fica livre, ela não tá presa a essa haste aqui. Então, ela chega como crista e volta como crista. Não sofre inversão de fase. Somente só. E aqui, olha lá, olha o conteúdo de novo, gente. Olha uma fofa. Olha lá. Refração da onda. Olha o nome. O que para acontecer aqui já é um pouco diferente, já não é parecido com o que a gente estudou sobre a luz. Aqui eu tenho cordas de densidades diferentes. Uma corda presa, uma corda menos densa, presa a uma corda mais densa. Então, aqui eu tenho um fio fino e aqui eu tenho um fio espesso. Aqui menos densa e aqui mais densa. E daí o que acontece? Esse pulso, ele começa pelo lado menos denso. Então, eu tenho uma crista aqui que vai para o lado mais denso. Olha o que acontece. Essa crista, ela chega para esse lado mais denso e ela continua sendo crista. Essa parte, essa onda que foi para o lado mais denso, é a onda refratada, porque mudou de densidade. Você lembra o que era refração? Refração, a minha luz saía de um meio menos denso para o meio mais denso, ou de um meio mais denso para o meio menos denso. Então, eu tinha mudanças de densidade. Quando eu tenho mudanças de densidade, ocorre a refração. A mesma coisa para essas cordas aqui.
Então, para que aconteça a refração, eu tenho que ter densidades diferentes. Aqui menos denso e aqui mais denso. Essa é a primeira coisa. Aí eu apliquei uma força, eu tenho uma crista aqui, ó, um pulso de onda. Esse pulso de onda, quando ele chegar para o lado mais denso, ele vai ser refratado. Porque ele saiu de um meio menos denso e foi para um lado mais denso. Aí ele vai o quê? Se ele é crista, ele continua sendo crista. Porém, tá vendo que essa onda ela vai ser refletida? Então, acontece dois processos. E vocês lembram daquela frase que eu disse? Toda vez que ocorre refração, ocorre reflexão. Mas nem toda vez que ocorre reflexão, ocorre refração. Aqui é a mesma situação. A análise é a mesma. Se está ocorrendo refração, automaticamente está ocorrendo também reflexão. Então, aqui, quando esse pulso de onda saiu para o meio mais denso, ó, chegou aqui, ó, era crista, continua sendo crista. Essa parte que a professora está aqui, ó, circulando com esse negocinho vermelho aqui, ó, com esse apontador vermelho, esse lado é o que ocorreu refração. Aí, olha para você ver, esse lado que é mais denso, ele funciona como se fosse uma extremidade fixa. É como se a minha corda mais fina, menos densa, estivesse presa. E daí, na hora da reflexão desse lado aqui, ó, ocorre inversão de fase. Porque esse lado mais denso aqui funciona como uma extremidade fixa. Então, eu tenho, ela continua crista no lado refratado e muda de fase aqui quando ela for refletida. Então, nessa situação aqui que eu estou circulando, eu tenho dois processos. Eu tenho de refração, que é desse lado, e tenho de reflexão desse outro lado. Mas vocês estão percebendo que é a mesma análise dos conceitos, os conceitos continuam sendo o mesmo. Tanto faz eu analisar a luz, quanto eu analisar uma onda, uma corda, por exemplo. Até aqui tudo bem? Até isso aqui que a professora explicou? Sim. Tá de boa. Tá de boa? Todo mundo? Tô olhando, quero... Tá? Tá assim? Tranquilo, gente? Oi, 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 oi. Ai, peraí. Tranquilo, Ah, tá. professora. Deixa eu interromper para aceitar a Sara, porque não tá... Não, mas não tá aqui para aceitar, gente. A Sara Ruama? Isso que vocês estavam falando? Peraí. Tá, vou esperar. Mas ela não tá aqui não, Daniel. Não tá para ingressar, não. Fala para ela. Tá, avisa aí. Avisa aí, avisa aí. Ó, deixa eu voltar lá de novo. Aqui, já aqui, olha o que acontece. Esse lado é o lado mais denso. E esse outro lado é o lado menos denso. Aí, o que irá acontecer? Quando essa onda daqui, esse pulso de onda, ele sai do meio mais denso para o meio menos denso, é claro, se é crista, desse outro lado, lado refratado, continua sendo crista. E aí, essa onda do lado mais denso, ela vai ser refletida. Esse lado foi refratado, porque houve mudança de densidade, e esse lado vai ser refletido. Porém, olha o que está acontecendo aqui. Como essa corda mais densa está presa a uma menos densa, essa menos densa que ela vai funcionar como se eu tivesse uma extremidade livre. Logo, por isso que nesse lado aqui, ó, um lado foi refratado, e aqui a minha onda, ela vai faz esse pulso aqui,
Aí ela vai continuar esse pulso no lado menos denso. Depois ela vai ser refletida, ela vai retornar aqui esse pulso de onda. Na hora que retornar, eu tenho que não ocorre uma inversão de fase, porque esse lado menos denso aqui, ele funciona como se fosse uma extremidade livre. Então, só recapitulando, do menos denso para o mais denso, ocorre inversão de fase. Do mais denso para o menos denso, não ocorre inversão de fase para o lado que for refletido, tá? Inversão de fase ou não inversão de fase, eu estou analisando para o lado refletido. Mas aí, como seria a análise da velocidade? O que acontece quando eu tenho faço um pulso de corda, aplico uma força no lado mais denso e esse pulso vai para o lado menos denso? O que acontece com a velocidade? Aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Aumenta. É como se estivesse descendo um barranco. Isso. Agora, se eu tenho um lado menos denso e esse pulso de onda vai para o lado mais denso, aí a velocidade diminui. Isso é importante também, que eu acho que tem questão relacionada a isso, não me falha a memória. Difração. Aqui, lembra que eu estava falando com vocês? Esse conteúdo aqui, gente, em ondas, ele é o mais importante. Por que eu considero esse o conceito mais importante? Porque eu só posso provar que algo é onda se ele difratar. Se ele não difratar, não é onda. Então, o que é difratar? É esse poder, entre aspas, tá? De contornar obstáculo ou de espalhar. Então, aqui, ó, pode ser luz, pode ser água. Eu tenho aqui a minha água vem aqui, quando ela chega aqui, ela espalha. Olha aqui. Ou a minha luz está aqui, na hora que ela passa por esse orifício, por esse obstáculo, o que acontece? Espalha. Esse poder de espalhamento, de contornar o obstáculo, é difração. Recorda que eu disse para vocês, isso aqui é tão importante, foi isso aqui que fez a teoria corpuscular com relação à luz de Newton cair por terra. Porque veio o Huygens e ele fez um experimento a qual ele incidia a luz no orifício e essa luz, o que ela fazia? Ela difratava. O que é difratar? Ela espalhava. Aí ele comprovou que a luz era o quê? Uma onda. Mas é claro que depois de muito tempo, Einstein provou que Newton estava correta através do experimento efeito fotoelétrico. Mas demorou muitos anos. Então, eu só sei que algo é onda se ele difratar. Se ele não difratar, gente, eu não consigo provar que aquilo é onda, tá? Não tem como provar. Então, falou que é onda, tem que difratar. Se não difratar, não é onda. Aí você pode pensar o seguinte, na quântica, pensando isso um pouco mais de forma rebuscada, o que acontece? Quando eu tenho duas difrações, se eu colocar duas aberturas aqui, não, aí eu vou entrar em outro conteúdo. Aí isso é tão legal. Aí um outro cientista, eu vou só antecipar para você o que Young fez. Young, o Huygens fez uma abertura e aconteceu o fenômeno de difração. O Huygens, ele pegou... o Young. Ai, meu Deus. O Huygens, uma abertura. O Young colocou mais uma abertura aqui, ó. E daí o que aconteceu? Difratava desse lado e na outra abertura também difratava. E daí acontecia o encontro dessas ondas, que aí aí eu tinha uma interferência. Então, para ter uma interferência, não basta ter um obstáculo, eu preciso ter no mínimo 2 obstáculos. Daí, quando eu olhava aqui do lado, eu tinha uma figura de interferência que no futuro eu vou mostrar para vocês,
também prova que se eu tenho uma figura de interferência do outro lado, significa que aquilo ali difratou através de dois obstáculos e eu tenho uma figura de interferência, que foi o que aconteceu com o elétron. Já viu aquele doutor Quantum? Quem já viu o doutor Quantum quando fala de quântica? Eles colocam lá uma animaçãozinha, ele no canhão, jogando os elétrons. Já viram esse experimento do Dr. Quantum? Quem já viu? Ai, gente, eu já tô peraí. Já viram? É interessante. Peraí. Deixa eu tirar daqui. Vou colocar aqui. Experimento. And here we are, Granddaddy. Ó, deixa eu voltar, gente, agora para vocês. Senão eu fico falando umas coisas, daí o aluno fica, o que a Sônia tá falando? Mas vale a pena, gente, vale a pena para você entender até o seu mundo, o seu corpo, o que tá ao seu redor. Ai, ai. Rapaz, Sônia com o Dr. Quanto? Mas vale a pena, gente. Ai, cadê? Compartilhar. Senão vocês não escutam nada. Bom, olha aqui. Full quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a O que second está acontecendo aí slit, we é would expect to difração. see Tem uma a única second fenda. band Agora ele vai colocar duas duplicated fendas. to the right. Aí eu já vou ter uma Now, figura de Let's interferência. look at waves. Ó, The waves olha aí. hit the slit and radiate Difração. out, Olha as ondas se striking the espalhando. back wall with the most intensity directly Uma in única line fenda. with the slit. The line of brightness on Ai, the gente, back deu screen saudade das minhas shows aulas that de intensity. This is similar to the line the marbles make. Ó, But when Aí. we add the vai second acrescentar slit, mais uma fenda. Por isso que eu tô something falando que different está errado o happens. livro. If the top of one Ó, wave meets quando eu the acrescento bottom mais of outra another fenda, wave, they cancel eu each tenho other out. duas difrações acontecendo So now, simultaneamente. there is an E daí interference eu pattern tenho on the back Places where a the two tops interferência. meet are the highest Crista intensity. junta the com bright crista, eu tenho uma lines, crista where ainda they maior, cancel, vale there is cruza nothing. com vale, eu tenho So, um vale ainda when we maior. throw E a crista com things vale, professor, that se is anulam. matter through two Ó, slits, we get duas fendas. this, two bands of hits. And with waves, Tá vendo? Lá we do get outro an lado, interference aquele pattern ponto of many claro, bands. ponto escuro, ponto claro Good lá. so far. Aquele ponto claro Now, é a figura de let's interferência. go Fica quantum. marcado. É como se fosse um pontilhado de figura que você tem. An electron is a tiny, Acho que vou tiny comprar um bit laser, of matter, gente. Vou ter que comprar um laser. like a Vou tiny mostrar pra marble. vocês, porque vale a pena. Let's fire a stream through one slit. Olha que legal. It behaves Agora com a just like luz. the marble, a single band. Não tem nada. So, if we Agora, shoot numa these tiny dupla bits fenda, through aí eu two tenho a slits, figura de we should interferência. get, like the Olha lá a marbles, figura de two interferência. bands. Aqui são os pontos claros e os What? pontos escuros. An Olha lá, interference pattern. padrão de We interferência. fired Muito electrons, legal, né? tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, Olha not lá. like little marbles. How? Daí, How could gente, pieces of conseguiu matter provar create que an interference pattern like a wave? tem átomos It doesn't make que eu sense. tenho elétrons, que eu tenho physicists are clever. They nêutrons. thought maybe Ocorre, those little balls are bouncing off each other É and dual, creating é that pattern. onda e é partícula So, ao mesmo they tempo. decide Não to só a shoot luz. electrons Foi through com esse one at a time. experimento aí, gente. Esse There is no experimento. way they could interfere with each other. Ai, deixa eu But parar. aqui. after an hour of this, the same Deixa pra vocês, interference pattern is vou seen to interromper. emerge. Tirar aqui. The conclusion is inescapable.
Vocês estão entendendo por que que foi que está errado? Por que que está errado o que está no livro? Para eu ter, quando eu tenho uma única fenda, eu tenho difração. Se eu tenho duas fendas, aí eu tenho uma interferência, porque uma onda vai cruzar com a outra onda, e daí eu vou ter essa figura de interferência. Vocês entenderam qual que é a diferença? Por que está errado? O que que é essa difração? O que que é interferência? Sim. Ai, ficou todo mundo mudo. Oi. Gente, fala comigo, o que aconteceu? Aí, eu acho legal. Não sei se é chato para vocês. Eu acho muito legal, porque dá para você entender muita coisa, tá? Deixa eu fazer a chamada e depois eu volto lá no slide, que eu vejo se vocês estão animadinhos. Vocês estão desanimados hoje. Ó, deixa eu tirar daqui. O que vocês acharam? Ficou chato? Interessante. Eu acho interessante, gente, é porque eu acho interessante. Aí é a opinião da gente, né? Às vezes aquilo que a gente acha interessante não é o que todo mundo acha interessante, né? A Alicia tá aí. Presente. Ah, tá, Daniel. Tá bom. Obrigada. Aí, Alicia. Amandinha. Ai, meu Deus. Amandinha, Daniel, Menecate, Guilherme, Isabela Testa, não. Iegros tá aí. Isabelle não. Ai, meu Deus, eu tô trocando aqui, pai. Aí as Isadoras estão aí, José tá aí, Leal tá aí, Maria, Guzmão tá, deve estar no Pantanal, Mateus Padilha não tá não, né? Gente, já estão emendando o feriado esse povo. Por isso que eu não gosto de feriado, sabia? Eu lembro que em sala de aula, o que acontecia? Não. Quando estava em sala de aula, quando tinha um feriado, quando os alunos voltavam, estava todo mundo mole. Ó, Pedro também não. Sara, a outra Sara, porque ela é da internet, já estava tentando entrar, não é justo. Eu vou deixar a presença para ela, tá? Ela não está conseguindo, entrar. Vai e volta, vai e volta. Voltar lá no slide. Mas fica animados aí, gente. Vai ter feriado. Vai ter feriado, ó. Isadora. As Isadoras, a Alice, tá todo mundo comigo? Tá todo mundo comigo? Não deixa sozinha, não, gente. Oi, professora. Tô aqui. Tá. Pelo amor de Deus. Gente, aqui em casa, eu detesto ter aquela sensação. Às vezes eu quero ficar sozinha comigo mesmo, mas com alguém perto. Dá para entender? Com alguém perto. Aí, quando eu tô realmente sozinha, eu deixo a televisão ligada, sem assistir, no alto, só para ter a percepção que eu não estou sozinha em casa. Alguém está conversando. É louco. E é assim, gente, eu sou desse jeito. Vai entender esse ser humano, esse ser humaninho aqui? Não dá para entender. Não dá para entender. Eu ia ficar sozinha. Nossa. Eu gosto de ficar só. Vamos supor, num outro cômodo. Mas com alguém esteja no outro cômodo, eu sei que tem alguém perto. Eu não gosto de ter a sensação que eu estou sozinha, de vez. Eu quero ficar isolada, mas com alguém perto. Não dá para entender. Aqui, só retomando. Deixa eu colocar nesse modo que é melhor, tá, gente? Aqui, pegar esse balangandanzinho. Então, isso aqui é difração. Se eu coloco duas fendas, eu não tenho difração. Eu vou ter interferência, eu vou analisar a interferência. Olha que sacada, gente, por causa de mais uma fenda, o nome do Yang ficou registrado em todos os livros de física, só por ter aberto mais uma fenda. Se o Rogers tivesse aberto mais uma fenda, ele tinha descoberto 2 fenômenos. Vê se pode. Por que o outro não abriu mais uma fendinha, né? E foi analisar essa onda. Olha que interessante. O outro quase não teve trabalho nenhum.
Aí a polarização. Gente, isso aqui sabe o que é legal? Por que você coloca aqueles óculos no cinema para você ter dimensão de percepção de 3D? O que acontece naqueles óculos lá? Para que serve aqueles óculos? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Aqueles óculos, gente, servem para polarizar a luz. Sabia? Polarizar a luz. A polarização ela só pode acontecer com ondas transversais. Então, com ondas longitudinais, não tem como ocorrer essa polarização. Então, vamos supor, ondas sonoras, Sônia, tem como ocorrer polarização? Não tem como ocorrer polarização. Mas com a luz, tem como ocorrer polarização? Tem, porque a luz ela é feita de ondas transversais. E daí o que acontece? O que é essa polarização? Eu prefiro falar filtro. Você está vendo aqui, se fosse umas gradinhas aqui, ó, em vermelho, tem uma grade que é na vertical e uma grade aqui, essa outra grade ela está na diagonal. Daí o que acontece? Essa grade, ela vai filtrar essa luz. Então, eu tenho luz para ondas transversais para várias direções. Várias e várias e várias e várias, aquele feixe, um monte de feixe de luz, várias e várias direções. Quando ela passa por aquela grade, ela vai ficar em uma única direção. Olha aqui, essa outra figura dá para visualizar melhor. Essa aqui é porque essa aqui mostra que as ondas são transversais, tá? Mas aqui eu tenho ondas transversais para várias direções. Pá, 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 pá. Aqui eu tenho uma grade. Essa grade vai filtrar essa luz. E daí, essa luz que estava em várias direções, quando ela passa por esse polarizador, que é o meu filtro, ela vai ficar em uma única direção. E aí o óculos, gente, eu tenho um óculos que eu tenho uma grade na vertical e a outra grade na horizontal. Por isso que você tem essa percepção de profundidade, de você ver as coisas em 3 dimensões. Ó, você coloca a mão no olho e depois você coloca a mão no outro olho. Fica estranha a imagem, porque você perde... Ai, meu olho. Ai, gente. Para você enxergar, ter essa percepção de profundidade, você precisa dos seus 2 olhinhos. Então, a mesma coisa acontece lá, a luz está vindo para os seus olhos, aquela imagem está vindo para a luz refletida daquela imagem, e daí essa luz, ao passar pelos óculos, ela vai ser filtrada. Ora, uma parte do óculos, eu vou mostrar depois para você, que é bem interessante, para você entender o cinema 3D. Uma gradinha na horizontal, a outra gradinha na vertical. Vai polarizar a luz, deixar ou só na horizontal ou só na vertical. E daí você tem essa percepção de profundidade, daí você percebe a imagem em 3 dimensões. Se você pegar uma imagem em 3 dimensões sem aqueles óculos, gente, você percebe só um borrão. Você vê um negócio meio avermelhado atrás, meio azulado atrás, não é? Vocês já viram? Pega uma imagem. Pessoal, não, ainda tenho 6 minutos. O pessoal do 9º ano já está batendo na porta aqui. Mas não terminei minha aula. Deixa eu colocar. Vocês já pararam para pensar a respeito dos óculos? Como que é? Vocês já viram uma imagem em 3 dimensões sem os óculos? Já? Como que é? Já viram? O quê? Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Agora vamos ver de novo. É muito legal, é muito legal. Imagem 3D. Ai. Vou colocar vídeo 3D. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu parar aqui. Ai, muito legal. Vou mostrar para vocês. É só para vocês verem como que vocês enxergam. Sônia, partilha aí. É muito top, gente. Só para vocês verem. Olha essa imagem. Vou colocar para rodar.
Vocês estão vendo alguma coisa em 3 dimensões aqui? Vocês estão vendo alguma coisa em 3 dimensões? Não, você não está vendo em 3 dimensões, está vendo normal. Porque não tá polarizado ainda. Então, eu preciso de polarizador. Daí vai explicar. Aí você pode dizer assim, ó, tem polarizadores que eles colocam em cores. Um lado, isso antigamente, né, gente? Os mais antigos. Mas você colocava um lado azul e outro lado vermelho. Não, hoje em dia é um óculos preto, você nem sabe como que aquilo funciona. Então, hoje não. Hoje porque são polarizadores melhores. Aquele lá filtrava as cores, né? Agora não. Agora são polarizadores que vai filtrar. Filtrar é como se eu tivesse uma rede de difração na horizontal e outra na vertical. Então, um lado da onda vai sair todo na horizontal e o outro lado da onda vai sair todo na vertical. E daí eu vou filtrar essa luz, você vai ter aquela percepção de profundidade, você vai enxergar as coisas em 3 dimensões. Aqui você não enxerga em 3 dimensões. Igual aqui, ó. Ou esse outro videozinho aqui. Ó. Você não enxerga em 3 dimensões. Porque você precisa usar o polarizador. O polarizador da luz. Olha, aqui está tudo empacado. Você só enxerga. Muito legal, né? Então, isso é polarização. Polarização é esse filtrar da luz. Aí, deixa eu colocar aqui, que aí... Ai, tem que voltar lá. Eu tenho que colocar na imagem. Eu acho interessante, que você entende as coisas, né? E daí eu já encerro já. Ó, então, polarização é esse filtrar dessa luz. E aonde que é utilizado? Cinema 3D. Cinema 3D. Usam polarização. Ah! Tem aqueles óculos também, vocês já viram, que é de lente. Aí ele fica escuro. Ali também é um polarizador. Também, ó. E aqui, para finalizar, não tem mais nada. Vou colocar modo apresentação para vocês enxergarem melhor. Essa intensidade de luz falada por Malus, ela pode ser calculada. Então, é claro que essa intensidade, tem uma intensidade que é uma intensidade incidente. Essa intensidade incidente, gente, ela vai ser quando a luz que incide sobre aqueles óculos, ao passar por aqueles óculos para adentrar o seu olho, ela vai ser menor aquela intensidade. Mas como que calcula essa intensidade que vai ser transmitida para o seu olho? Intensidade igual a intensidade incidente vezes cosseno ao quadrado. Intensidade transmitida é igual a intensidade incidente vezes cosseno ao quadrado. Não vale a pena a gente fazer demonstração, acho que é meio inútil, mas é desse jeito que calcula. Acho que só uma questão referente a isso. No seu livro, se você tiver curiosidade, já começa a resolver, porque, gente, sabe, um conteúdo que vale a pena você se dedicar, porque é um conteúdo que com certeza cai no Enem. Ondas é um conteúdo que com certeza, lembra que eu falei para vocês que vocês nunca podem esquecer dos conceitos, ó, difração, dispersão, reflexão, refração. O são da vida. Um desses 4 conteúdos sempre cairá no Enem. Sempre vai cair. Tudo que é relacionado a ondas, você tem que ficar com o olho muito bem avisado, porque cai, tá, gente? Deixa eu me despedir de você, já deu nosso horário, o pessoal do 9º ano já está até batendo a porta, mas eu percebi vocês hoje mais desanimados, é o feriado que tá aí, viu? Ó, mas tá bom. Ó, beijos para vocês, bom final de semana, bom feriado, descansem. Tchau, professora. Tchau, Professora, fique com Deus. Amém. Tchau, Tchau. Um abraço. Outro, meu querido.